Olá, serei seu professor nesta videoaula de introdução aos projetos elétricos. Vamos começar? Os temas desta aula serão quadro de luz e força, pontos de iluminação e interruptores. Bom, o projeto de instalação elétrica ele é muito importante porque ele traz uma padronização. E essa padronização, através de norma, nos traz uma simbologia gráfica. Essa simbologia nós vamos posicionar nas plantas baixas. O que vem a ser a planta baixa? É a planta arquitetônica. Ou seja, não é de responsabilidade do técnico o desenvolvimento desta planta. Um arquiteto, um engenheiro civil, vai desenvolver esta planta baixa e ela será passada ao profissional que vai realizar o projeto elétrico. Então esse profissional, ao receber esta planta, ele vai estudá-la, os seus ambientes, os dimensionamentos dos ambientes, e então ele vai posicionar a simbologia. E é essa simbologia que eu gostaria de tratar com vocês. Então vamos iniciar pelo primeiro aspecto importante do projeto, que é o quadro de distribuição de luz e força, ou o QDLF. Então veja, nós temos vários símbolos de quadros que nós vamos posicionar no nosso projeto. Nós vamos ter um primeiro quadro, que é aquele quadro do medidor, então aquele quadro em que a concessionária coloca o relógio de medição. Então vejam só, é aqui a nossa última simbologia, a caixa para o medidor. E então nós vamos ter um ou mais quadros espalhados pelo nosso projeto. Pelo menos um quadro geral de distribuição nós temos que ter no nosso projeto. E aí, se o projeto for muito grande, ou se nós estamos falando de um sobrado, né, ou até uma casa que tenha vários andares, o ideal é que nós posicionemos um quadro em cada andar. E aí, esses outros quadros são os quadros parciais de distribuição. Então vejam só, quando o quadro é parcial, ele é totalmente preenchido, quando o quadro é geral, ele é metade preenchido. E ainda nós temos uma simbologia para quadros embutidos na parede e quadros que estão aparentes, ou seja, estejam sobrepostos à parede. Então há também essa distinção aqui na norma. Devemos ainda ter uma preocupação no posicionamento do quadro, ou seja, não podemos colocá-lo em qualquer local ali do nosso projeto, mas nós temos que ficar muito atentos se, de acordo com a planta arquitetônica, esse quadro ele não será obstruído. Por exemplo, existem profissionais que colocam o quadro atrás de portas. Isso é muito ruim, porque quando você abre a porta, esse quadro fica obstruído. Numa situação onde você tem algum surto, então são desligados os disjuntores, ou seja, o ambiente fica escuro. Para a pessoa acessar esse quadro, será muito difícil. Então é importante que nós coloquemos os quadros em locais onde eles não serão obstruídos, seja pela porta, seja por um armário, seja até mesmo por um vaso de planta. Imagina só, o profissional tendo que ir lá religar um disjuntor, tudo escuro, e ele tropeça num objeto ali que ele não conseguiu enxergar. Então isso é muito importante. Inclusive, uma outra dica muito interessante é você tentar posicionar o quadro, sempre que possível, próximo a um local que tenha iluminação natural. Ou seja, acabou a luz, porque um disjuntor foi desarmado, então pelo menos se for durante o dia, o profissional tem acesso àquele quadro ali sem a necessidade de uma luz artificial. Então sempre que isso é possível, é uma boa prática. Depois nós vamos para os pontos de iluminação. Então vejam só, nós temos uma série de simbologias que também vão descrever os pontos de iluminação no projeto. O que vem a ser um ponto de iluminação? Normalmente são aquelas caixinhas de iluminação que são posicionadas no teto. Então isso não tem ainda uma relação direta com a quantidade de lâmpadas. Uma coisa é o ponto de iluminação, outra coisa são as lâmpadas que são posicionadas. Então, por exemplo, se nós temos um rebaixo de gesso numa sala, nós temos os vários spots colocados ali naquele forro de gesso, não necessariamente nós temos um ponto de iluminação para cada spot. Mas nós podemos ter um ponto de iluminação, de onde vem a fiação do quadro, para que nós façamos a interligação, às vezes em paralelo, de todos esses spots. Então, quando a gente fala de ponto de iluminação,
é aquela caixinha lá onde vem o conduíte com a fiação do quadro. Então esse é o ponto de iluminação. Então nós temos algumas variações aqui pela norma, mas o símbolo mais utilizado é este primeiro, que é o ponto de iluminação aqui no teto. Claro que aqui na simbologia ele faz uma menção a quantas lâmpadas, qual a potência de cada lâmpada que você vai colocar. Mas o que importa aqui é reconhecermos ali na planta baixa que aquele é um ponto onde vai sair uma fiação para o circuito de iluminação. Depois nós temos as variações. Então existem simbologias que já demonstram que naquele ponto de iluminação você tem uma luminária fluorescente. Temos também aqui o ponto de iluminação arandela, nós chamamos de arandela. O que vem a ser essa arandela? É aquele ponto de iluminação que é colocado na parede. Então, isso acontece muito no banheiro, por exemplo. Você tem ali, acima do espelho, um ponto de iluminação, né, uma iluminação que vai ajudar ali a fazer barba, maquiagem, ou seja, é um ponto de iluminação que não está no teto, mas ele está na parede propositalmente. Assim acontece no quintal, nas áreas externas, é muito comum nós colocarmos esses pontos de arandelas, ou seja, pontos de iluminação na parede. E já que nós temos os pontos de iluminação, nós vamos precisar dos interruptores, aqueles que vão comandar esses pontos de iluminação. E aí também nós temos uma vasta simbologia, porque nós temos muitos tipos de interruptores. Então nós temos o interruptor simples, acende e apaga uma lâmpada convencional. Nós temos o interruptor paralelo, ou seja, dois interruptores fazendo o acionamento daquela mesma lâmpada. Os interruptores intermediários, e aí nós temos 3 ou mais interruptores comandando o mesmo ponto de iluminação. Nós temos também a possibilidade de, numa caixinha de iluminação, que está geralmente posicionada ao lado da porta, nós podemos ter ali vários interruptores. Então é o que nós chamamos de interruptores de várias seções. Vejam só aqui na simbologia. É demonstrado aqui um interruptor de 3 seções, A, B e C. Ou seja, no mesmo ponto de interruptor, você tem 3 teclas, teclas A, B e C. Cada tecla está relacionada a um ponto de iluminação. Então isso é muito importante, porque você vai mencionar lá A, B e C no interruptor, e depois, lá no ponto de iluminação, você vai também colocar A, B e C. Por isso nós temos toda essa variação dos pontos de interruptores. E então, eu trago aqui para vocês um exemplo da nossa planta baixa com toda essa simbologia. Então percebam que no centro da nossa planta baixa, nós temos aqui o nosso quadro geral de luz e força. Então esse quadro foi posicionado ali de maneira específica para atender a necessidade desse projeto, por isso ele está aí no centro de toda a planta. E depois vocês podem perceber os diversos pontos de iluminação. Todo ambiente tem pelo menos um ponto de iluminação, geralmente no centro do ambiente. Nós temos depois os pontos de arandelas, por exemplo, ali nesta área de circulação, nós temos aqui uma arandela, ou seja, uma iluminação que está ali posicionada muito provavelmente acima de uma janela, para demonstrar essa iluminação nesse ambiente. Bom, pessoal, espero que seja claro o assunto Introdução aos Projetos Elétricos. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!